um jogo desse nível ele é muito estudado, né? Porque assim, você assiste, às vezes parece ser meio chato, né? O jogo tá meio chato. No primeiro tempo tá chato pra caramba. E no segundo tempo que deu uma melhorada, mas como por mais que seja um jogo de meio de tabela, né? O campeonato tem muita coisa pra acontecer. É um jogo importante para os dois lados, né? Porque se você perde pontos ali, um distanciava, o outro encosta. Então fica meio estudado. Aí o Felipe Luiz falou muito disso, até do tempo de treinamento, que ele não estava falando, mas ele falou que achou que podia ter treinado mais do que o Palmeiras. Então acho que a tensão é maior quanto a esse confronto, né? Ah, com certeza. E um grande resultado, né, para o Flamengo. E vencer o adversário ali direto, né, na briga pelo título e encostar, né? Diminuiu a diferença para um ponto, que é muito mais tranquilo. E se fosse um resultado adverso, o Palmeiras ia abrir bastante. E você ir lá na casa do adversário, né? Conseguir impor seu jogo, fazer um 2-0. E acho que é muito o que o Marquinhos falou também, né? O Palmeiras ter perdido aquele pênalti já dá uma mexida ali em tudo, né? No psicológico e no ânimo mesmo, né? Do Palmeiras. O Rossi foi bem na defesa, mas eu acho que o Piquerez bateu mal também. Foi ali as duas coisas. E aí depois, quando foi a vez do Flamengo, a Arrascaeta bateu bem, o Everton nem se mexeu. Né? Foi estranho o jeito que ele ficou ali na hora da cobrança. E o Flamengo foi um excelente resultado, né? Para dar muita moral aí para o resto da temporada. É verdade. Vamos aproveitar vem que a Jamassa falou do pênalti. Alto. Vamos botar o treinador ontem do Palmeiras na beira do campo, Agora. foi o João Martins, né? Que é auxiliar do Abel Ferreira. E o Abel Ferreira estava suspenso, não podia jogar, então ficou o seu auxiliar ali, que reclamou muito da marcação do pênalti do Arrascaeta, confusão, que a gente já está acostumado, né? E que eu achei que não foi também, Da sinceramente. coletiva, né? Assim, para mim já tá ficando bem chato. E ó, eu vou falar da coletiva do ontem de manhã, do Mano, que aí eu concordo muito com o Mano Menezes. Cara, os árbitros erram contra e a nosso favor o campeonato inteiro, para todo mundo. Porque aí fica toda vez a coletiva, a gente ficar perdendo tempo, porque é muito ruim eu para definir o meu mau desempenho, o meu jogo ruim, eu colocar a culpa em você, né? Você imagina, chega ali o treinador e fala assim: a gente tomou o gol porque o goleiro saiu o passe errado. Pô, mas o jogo, se você pegar qualquer jogo, ainda mais de futebol, o resultado sai por causa de erro. Se ninguém errar, é 0-0. Pelo menos acho eu, né? Ninguém errar tudo. Teu time tá justinho, teu adversário tá justinho, ninguém vai fazer gol, né? A não ser que aconteça alguma coisa. Então vamos ouvir aí o João Martins para a gente não perder o costume. Mais alguém falando de arbitragem, toda hora é um treinador falando da arbitragem. E o segundo pênalti só me resta rir, porque mais uma vez o seu Wagner decidiu o jogo. O Ramon mandou seguir, está a 1 metro. Toda a gente viu que o futebol é um jogo de contacto. Se o Murilo tivesse agarrado, eu era o primeiro a dizer agarrou, é pênalti. Agora o Murilo usou o corpo dele para ganhar posição simples, né? E se nós formos ver o Arrascaeta quando está a cair, já estou a olhar para trás, a dizer marca penalty. E o Ramon teve a coragem no momento de deixar-se seguir, mas depois a pressão é tanta, a pressão externa é tanta que o VAR chama e condiciona ao máximo com imagens paradas e quando assim é, eu sei que o penalti foi marcado porque houve um penalti no primeiro tempo. E nós só queremos que as regras se cumpram e é inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira. E isto chama-se amadorismo. Porque nós damos o nosso melhor todos os dias, somos profissionais a toda a hora e a única coisa que exigimos é profissionalismo de todas as áreas e não pode acontecer o que aconteceu hoje. Primeiro que tudo, eu começo sem desculpas por causa da eficácia que não tivemos, mas independentemente disso tudo, as regras são para se cumprir e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. Aí o João Martins na bronca aí, o Marquinhos. E só que ele tem amnésia, né? Porque não tem. Quantas rodadas aí que o Palmeiras também teve o contrário, o oposto, e o Abel Ferreira ficou quietinho, não falou nada, né? Podia ir lá, olha, hoje nós fomos beneficiados erroneamente, né? Então fica uma. Isso aí contra o Palmeiras foi contra o Bahia, se eu Contra não o me Bahia, engano. pô. Contra o Bahia não Foi teve agora aí, tem. uma penalidade, tem 4 rodadas, eu acho, se eu não me engano. Ontem também, falando em Bahia, teve um pênalti pro Grêmio que eu Demos também hoje achei que também. não foi. Tô com a Márcia, eu falei ontem aqui na transmissão, eu não achei pênalti na Arrascaeta. Se for falar um lance de pênalti, eu acho o lance do Everton
meio mais pra VAR do que o lance da situação do Arrascaeta. Mas, Dinho, eu tô muito contigo nessa situação e referente ao Mano, sobre a entrevista, de falar da arbitragem. A gente fez até uma pauta sobre isso aqui num programa. O amadorismo vem da CBF em não profissionalizar o árbitro. O árbitro não ganha equivalente ao que o futebol gera. E se o jogador de futebol que treina todos os dias especificamente erra muito dentro do campo, imagina um árbitro que é condicionado ao VAR, que ele tem a opinião dele e quando ele vai no VAR, ele tem a opinião de mais 5, 6 falando no ouvido dele. Foi, não foi, não foi, marca, não marca, marca, não marca. Para ter o que a gente tem no Brasil, é melhor deixar como era antigamente, porque às vezes não desfaz muito a situação. Eu acho que a gente não tem o total de câmeras. Ontem no pênalti mesmo pro Palmeiras, ficou em dúvida se estava fora ou se estava dentro. Que foi mão? Foi claro. Mas se estava fora da grande área ou estava dentro da grande área. E a gente deixa muito a desejar para muita gente que não entende absolutamente nada de futebol. Por exemplo, o torcedor, ele está ali, ele vai dar a vida para o seu time, mas é o próprio cara que paga o ingresso, é o cara que vem na rede social comentar. Aí acaba desfocando o erro do teu time e jogando. Foi o que o Mano falou e o que você relembrou aqui. Parece que o jogo, a culpa toda de todos os gols é sempre do árbitro e nunca de uma falha de um zagueiro ou de um atacante que perde o gol, de um time que não é eficiente. E tem muito tempo para você jogar, para você transferir. Logicamente, com um lance decisivo faz muita diferença. Só que assim, se a CBF melhora a condição do árbitro, como ter um salário profissional equivalente ao que o futebol gera e um treinamento, por exemplo, para o torcedor leigo, tá? O torcedor leigo, que não entende absolutamente nada e vai só no final de semana torcer, o jogador de futebol treina todo dia e vai para o jogo, tem um preparador físico, tem o fisiologista, tem tudo específico. O árbitro é avisado, tem que pagar a sua própria condução, chega no coisa. O aquecimento é o árbitro mesmo que faz. Igual pelada. O árbitro aquece sozinho. Não tem um preparador específico. Como não tem um treinamento específico. Tem aquela reciclagem. Não é um treinamento, tem a reciclagem. Reciclagem é para quem? Os árbitros que estão tudo ferrando, errando. Aí o cara que ganha 2.000 por jogo, 1.500 por jogo. O cara que é FIFA, 3.500 por jogo. O cara que não é FIFA nem isso ganha. Aí a torcida o tempo todo xingando o cara, aí acaba o jogo, o técnico não responde sobre a parte técnica do time, não responde sobre o rendimento do jogador, mas sobre o juiz todo mundo responde. E a CBF em nenhum momento bota um escudo nos caras falando assim, olha só, gente, o salário vai ser padronizado para quem é FIFA, é tanto, vocês vão ter um tipo de treinamento, tem que treinar a semana inteira, para aí a cobrança ser legal. Eu não acho cobrança legal e eu acho que os técnicos passam muito do ponto, desqualificando a arbitragem, às vezes com erros que eles cometem.